Fala aí, jovens, eu sou Rodrigo Muniz e serei o seu tutor ou analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Sejam bem-vindos à 14ª sessão do curso. Bem, no vídeo anterior vimos as decisões que o código pode tomar através das iterações das condicionais, ou seja, as estruturas de controle. Foi if que a gente viu if else, a gente viu o operador tenário e a gente viu o switch. Então, se você quiser ver mais sobre as decisões de códigos, essas iterações condicionais, vejam a aula 13, que vocês irão aprender. E hoje, agora, nós vamos saber as outras estruturas de controle que vão nos permitir controlar o fluxo da nossa programação. São os ciclos de estruturas repetitivas. Imagine que temos uma codificação verdadeira e que uma série de códigos se execute enquanto essa condição for verdadeira. Podemos ter um ciclo onde há um incremento ou decremento de um valor e ele ser verdadeiro até que chegue a um certo valor. E assim o ciclo se feche ao valor ser atingido e se tornar falso, né? False. Ou uma variável que receba, por exemplo, um boolean de true e se mantém dentro do ciclo, até que o usuário tome uma certa ação de sair, é, de sair do, de, tome uma ação qualquer que faça sair desse ciclo, né? E essa variável se torna false e assim o código é fechado, não se continua ali dentro do ciclo. Veremos assim hoje o while, do while e o for, né? E a partir do ECMAScript 6 de 2015, a gente tem o for in e o for off. A gente vai ver todos esses nessa classe hoje, tá? A gente vai começar com o while e o do while, que apesar de ultimamente não serem mais tantos usados, né? O while e o do while são estrutura de programação imperativa estruturada. E JavaScript está sendo cada vez mais uma linguagem declarativa. E por ser de muitos paradigmas, sobretudo quando estamos fazendo de programação orientada a objeto, que teremos vídeos mais para frente sobre, programação funcional, geralmente gostamos de escrever um código mais declarativo do que imperativo. Mas é importante que conheçamos essas estruturas, né? O while e do while, só saiba que elas não estão sendo mais usadas ultimamente, elas estão cada vez menos sendo usadas, mas vocês podem acabar encontrando algum código para fazer alguma correção e bater de frente nessas estruturas. Bom, deixa eu sair aqui para vocês verem melhor. Aqui está o site da MDN com essas iterações. Bom, vamos fazer aqui um contador. Deixa eu ver, já saí, já saí. Vamos fazer aqui um contador de 0 até 10 para imprimir no nosso console, né? Vou fazer aqui let contador igual a 0. Bom, aqui a gente tem um contador, né? Uma variável contador iniciada com 0. While contador menor ou igual que 10. Abre, fecha. E eu botei dentro. Abre, fecha. Pá. Bom, enquanto, o que significa o while, né? Enquanto o contador for menor ou igual a 10, enquanto o contador for menor ou igual que 10, ele inicia do zero e executa esse código que está aqui dentro, né? Console.log contador. Vou levantar aqui que eu não estou enxergando. Se eu salvar, você vai ver que teremos um looping infinito, pois nossa variável contador nunca vai sair do zero. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. F12. Apertei errado. Quero F12. Agora sim. Tá bem grande. Depois eu fecho isso aqui. Vamos lá. Salvar aqui para vocês verem. Ctrl S. E ele fica aqui no zero, né? E vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E nunca vai sair desse zero porque... Aqui. Deu até um erro porque não sai disso. Porque a gente não está botando nenhum incremento para a nossa variável, né?
esse while vai ser considerado verdadeiro e vai ficar sempre imprimindo o zero infinitamente. É necessário que, nesse caso, coloquemos um incremento ao valor, para que na próxima iteração seja perguntado ao while se esse novo valor ainda é menor ou igual que 10. Então faremos contador mais, que também já vimos nas aulas passadas. Agora estamos atribuindo, pois nesse caso é necessário a atribuição. E na próxima iteração ele vai ser feito assim, 1 é menor do que 10 e assim por diante, né? Aqui eu posso botar mais um exemplo, console.log fora do while, console.log, só para vocês verem, contador. Ctrl S, aqui a gente perdeu a conexão que eu fiz, né? Deixa eu atualizar aqui. F12. E aqui está a nossa impressão, né? Vejo que me imprime de 0 a 10, né? Pois eu usei o menor e igual a 10, então o 10 chega a ser impresso. Em cada volta a variável foi incrementando, né? Foi aumentando. Quando chegou o contador a 11, 11 não é menor ou igual a 10, false e sai do ciclo. E vejo que a nossa variável ficou com o valor final de 11, né? Pois ainda teve a última atribuição de soma para o while, né? E... cadê? Bom, ficou faltando aqui para mostrar para vocês a variável 11. Aqui, ó. Vejam aqui que ela ficou com o valor final de 11, pois ainda teve a última atribuição da soma, né? Ele faz a última aqui, a soma 11. 11 não é menor que igual que 10, sai do contador. Fora do while é impresso e aqui o contador, a variável, se torna 11. Bom, há uma variante que se chama agora do while. Mas se hoje em dia já é difícil achar o while, achar ainda do while é ainda mais difícil ainda de se encontrar. A estrutura é muito parecida. Iremos fazer agora do 10 ao 0, que funciona assim. Let contador, tô mal hoje, contador 2 igual a 10. Do, faça o quê? Console.log contador 2 contador menos while contador 2 maior ou igual que 0. E nós temos aqui esse 11 aqui impresso desse contador aqui de fora. Vou até botar um outro aqui para vocês verem. A gente está se separando. Pronto, agora sim, né? Ficou corretamente. Vejo que a estrutura é algo como faça enquanto tem alguma coisa que se torne verdade. Mas atente que o do terá a primeira execução mesmo se a variável não respeitar a regra do while. Por exemplo, se eu trocar aqui o contador 2 para menor que 0, como menos 1, pelo menos a primeira execução do do será realizada e não seguirá o loop por menos 1, vai ser menos 2 e assim vai verificar que ele é menor do que 0. Se eu trocar aqui, por exemplo, menos 1, Ctrl S, ele executa a primeira vez, ele vai fazer essa verificação aqui, menos 1, vai botar aqui vai se tornar menos 2, e aqui vai sair, porque aqui que é feita a verificação para ver se é o true e false para continuar dentro do while. Logo, menos 2 é menor ou igual do que menos 0 e não entra novamente no do, mas a primeira execução ela é realizada. Voltando para o 10, temos aqui a nossa impressão novamente. Bom, vamos ver aqui mais, o que eu posso falar sobre isso. Bom, essas estruturas elas estão cada vez menos usadas, pelo menos no JavaScript. Temos o while, do while.
Bom, agora a gente vai falar da estrutura for, que é a estrutura mais utilizada. E vamos subir aqui para vocês verem. Tá melhor. For loop. Vamos selecionar esse for loop aqui. Opa, celular tocando. Vamos lá. Você está se perguntando que coisa toda é essa aqui que me completou quando a gente selecionou o for loop, né? O for é uma estrutura que consta de 3 partes. Veja que no while eu precisei de uma declaração, né? Uma declaração de uma variável e sua inicialização, que é uma variável para controlar o ciclo. Eu preciso dessa variável para o controle de ciclo. E logo eu precisei de um incremento e um decremento, ok? Ao final da sentença de código, é claro, a condição. O for tem exatamente essas 3 partes dentro dele. Vou tirar isso aqui que fica melhor. Aí, bem melhor. Bom, o for ele tem exatamente essas 3 partes que a gente já viu para controlar o fluxo de programação, só que em uma só linha de código. O for funciona assim: a inicialização da variável, essa aqui é a inicialização da variável, a condição para se estar dentro do for, né? E o decremento ou incremento dele, ok? E aqui a sentença que será executada, tá? Então vamos realizar o mesmo contador de 0 até 10, só que dentro deste for. Então, a gente tem aqui a nossa inicialização de variável, let i igual a 0. A gente tem aqui a nossa condição, que eu vou botar i menor ou igual a 10. E a gente tem aqui o nosso incremento i mais, ok? A nossa inicialização de variável, nossa condição, nosso incremento e o nosso código. Console.log i. Está imprimindo a variável i. Vou botar aqui um console.log fora do for. Console.log i. Console.log para a gente ver que aqui que é o for. Só para separar do código ali de cima. Bom, repare na impressão do for corretamente do 0 até o 10. E aqui fora do for, né, essa impressão aqui fora do for, linha 618, tá? E quando eu tento acessar a variável i, né, fora do for, eu tenho um erro de referência, pois a variável i só existiu dentro do for. Ela só existe aqui dentro, ela não existe fora, tá? Esse é o for, bem simples assim, né? Deixa eu comentar essa variável aqui. Na verdade, eu vou separar para a gente ter mais exemplos. Pronto, agora sim. Ok? Imagina agora que a gente tem uma array de números. Tá? Let números igual, lembre-se, array 10, 20, 30, 40, 50. Tá? E na classe de array, ensinei que o array tem um método, o forEach, que ao receber uma função, podemos fazer coisas com cada elemento do array. O método forEach é uma forma mais declarativa de executar este ciclo, mas podemos fazer isso como um for. Podemos recorrer aos elementos desse array assim, né? Vamos lá. Bom,
variável i, que me controle a posição do array que estamos, né? A condição seria i menos... Lembre-se que o array tem uma propriedade que se chama length, né? Que me retorna o comprimento. E lembre-se que o comprimento aqui vai ser 5, pois temos 5 itens, 0, 1, 2, 3, 4 posições, mas temos 5 itens no nosso array. Mas a posição vai ser de 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. Por isso o i deve iniciar com 0 para pegar a posição 0 e ser menor do que o comprimento. E logo depois o i para percorrer por toda essa posição. Eu vou colocar aqui um console.log com números.length, só para vocês verem esse valor aqui, e vamos começar o nosso for, né? For let i igual a 0, ele precisa começar a posição 0, ok? O i vai ser menor do que números ponto agora foi length, e vai ser o incremento que é o i mais mais. Ok? A gente vai começar na posição 0, vai até a posição número length, ok? E esse é o incremento de mais mais. E aqui a gente vai botar assim, console.log, só para vocês verem, posição. Fazer dessa maneira, para a gente sempre ficar mudando, né? E tem um espaço aqui, posição i, ok. Fazer mais uma separação aqui. Mais números e mais, vou fechar aqui com ponto para ficar bonitinho. Bom, a variável i é ela que vai controlar a posição do array, né? Ctrl S. E aqui nós temos o número length, aqui 5, né? Lembre, são 5 elementos, número length 5. Aqui a gente vai começar da posição 0 até menor do que 5, no caso aqui 4, porque eu não coloquei menor igual, vai de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4, e mamãe, posição 0, o i na primeira é 0, primeira posição é o 10, segunda posição 0 é o 10, posição 1 é o 20, posição 2 é o 30, posição 3 é o 40 e posição 4 é o 50, né? Usar esse número length na nossa condição faz com que, independente da modificação do nosso array, sendo acrescentado ou não mais item, o for sempre vai passar por ele todo. Por mais que eu venha aqui, coloque um 60, nós temos aqui o nosso 60 impresso por ter usado o número length, que ele vai sempre percorrer todo o nosso array. Então, esse é o ciclo for, né? Ciclo for. E nele mesmo já se encontra a inicialização de variável, a condição, o decremento, o incremento e a sentença que será executada. E desde o ECMAScript 6 de 2015, temos variações do for, como o for in e o for off. O for in é um loop que me vai permitir recorrer ou iterar as propriedades de um objeto. Então, digamos que é um for especial para objeto, né? Esse for in. Vamos criar aqui um objeto rapidamente. Deixa eu copiar um objeto aqui. O mesmo objeto que a gente já usou nas outras aulas como exemplo. Deixa eu botar mais um console.log aqui para separar. Bom, aqui temos um meu objeto eu, né? Rodrigo Muniz, nome Rodrigo, sobrenome Muniz, minha idade, meus hobbies, eu sou brasileiro e meu contato, né? Isso aqui vocês lembram muito bem na aula de objetos. Ok? Até aí, né? Veja que o for in
se chama for-in porque aqui temos o operador in de ser no objeto, né? Deixa eu botar aqui o exemplo para falando, for-in, e nós temos o nosso for-in, né? Aqui temos o operador in, né? De dentro do objeto, né? No objeto, e nos pedimos que criamos uma variável que vai representar a propriedade que queremos imprimir. E nesse caso, que esteja dentro de um objeto, né? Aqui o objeto é Rodrigo Muniz. Então, a gente vai colocar o nosso objeto aqui em object. A gente troca esse object para o nosso objeto. Qual é o nosso objeto? Rodrigo Muniz. Esse é o nosso objeto. Ok? Eu vou mudar esse aqui para vocês verem que essa aqui é a nossa variável. Vou botar aqui const propriedade, para saber que a gente está percorrendo a propriedade. Esse if aqui a gente depois vai falar mais sobre ele. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. E aqui eu posso colocar um console.log propriedade. Bom, em vez de que o ciclo for-in me permite percorrer por todas as propriedades de um array. Nome, sobrenome, idade, hobbies, brasileiro e contato. Com as propriedades em Rodrigo Muniz, né? Essa aqui é a nossa variável, percorrendo por Rodrigo Muniz. Ela recebe todas essas nossas propriedades aqui desse nosso array. E se a gente quiser imprimir uma propriedade e o seu valor, podemos fazer o que foi ensinado na classe de objetos, né? A gente pode fazer... Deixa eu ver como é que eu posso mudar aqui para ficar claro para vocês. Vou botar aqui assim. Ok. Essa é a nossa variável aqui, propriedade. Ok. Valor. Rodrigo Muniz. Ponto. Propriedade. Propriedade D. E fecha aqui. Pronto. Ctrl S. E aqui nós temos a nossa propriedade. Ok. A nossa propriedade. E o valor da nossa propriedade que não apareceu porque... Tá, ok. Veja, os valores eles não são impressos, como vimos na aula de objetos. Então é importante em um for-in, a denotação de ponto não vai servir, né? Essa denotação que a gente aprendeu lá de ponto, ela não serve para a gente buscar os valores da nossa propriedade do objeto. Mas eu ensinei que há uma outra técnica para acessar o valor de referência de uma propriedade em objeto. Basta a gente trocar o ponto por colchete, colocando nossa variável que está acessando os objetos dentro do colchete, né? Ou seja, essa denotação não funciona dentro do for-in. Mas se a gente fizer somente essa troca aqui, vejo que agora a gente tem o acesso aos valores corretamente. Nome, Rodrigo, sobrenome. Deixa eu botar um dois pontos aqui para ficar bonitinho. Pronto, agora sim. Nome, Rodrigo, sobrenome Muniz, idade 35, tudo corretamente, né? Essa é mais uma variante do ciclo for, né? O for-in, que nos permite recorrer ou iterar as propriedades de um objeto. A gente tem uma outra variação do for, que é o for-off. Deixa eu botar ele aqui também. For-off. Que bonitinho para vocês. Ao invés da palavra reservada in, aqui temos o off, né? E o for-off não vai permitir percorrer todos os elementos de qualquer objeto que se é iterável em JavaScript. Por exemplo, eu posso ter o array que temos aqui com os números,
O que difere do for in é que podemos fazer necessariamente com objeto. E o for of é qualquer coisa que pode ser iterável. Então vamos fazer faremos com os arrays de números que temos lá em cima, né? For constante, vou botar aqui elemento of o nosso array de números, que é algo iterável, números. O que eu estou dizendo é, corra por cada elemento que se encontra em números, independente do que seja a variável números. E aqui, como números é um array, será realizado sem problemas. For in é para objetos primitivos de JavaScript. E o for in, mais uma vez, for in é para objetos primitivos de JavaScript. E for of é para arrays, strings, etc. Vou fazer aqui um exemplo com string, que também é um elemento que também podemos iterar. Vou aproveitar isso aqui mesmo, mas eu vou criar uma cadeia de caracteres. E o famoso Olá Mundo. Conste. Vou trocar aqui para caractere of. Cadeia de caracteres. Console.log caractere. Ctrl S. O que está faltando aqui na linha 648? Opa, nada a ver esse fora aqui. Aqui é um let. Pronto. Vejam, aí está a impressão, né? OLA espaço MUNDO, né? Ou seja, o for in é uma variante do ciclo for que vai me permitir percorrer por cada uma das propriedades de um objeto primitivo. E o for of é uma variante do ciclo for que vai me permitir percorrer cada um elemento de qualquer objeto do JavaScript que seja iterável. Acho que eu tinha que ter falado lá em cima, mas eu falo agora. O que é ser iterável? É dizer que eu posso partir em pequenos elementos, como eu mostrei no array e nas strings, né? Tudo que eu consiga percorrer, isso é ser iterável. Bom, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Acho que não. Deixa eu voltar aqui para vocês. Opa. Por aqui. Valeu. Bom, chegamos ao final da classe de loops e até aqui temos fundamentos básicos e já podemos começar a fazer pequenos exercícios para nos despertar a lógica de programação, né? Vou colocar todos os sites que eu usei para construir essa aula na descrição do vídeo. Obrigado pela sua presença e atenção até aqui esse momento. Eu sou Rodrigo Muniz. Façam suas críticas em como eu posso melhorar as aulas. Se inscrevam no canal para acompanhar. Vejam os outros vídeos, vejam em sequência. E aquele blá 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 todo de criador de conteúdo. Valeu, pessoal. Até a próxima.